Olá pessoal, nesse vídeo, continuando aí com o retificador de onda completa, vou explicar uma outra maneira de realizar esse tipo de retificação sem utilizar o CT. Então, a gente chama isso da configuração em ponte. Ela emprega, ao invés de dois, quatro diodos e não precisa do transformador com derivação central. Tá? Então aqui a gente vê o esquema dessa fonte, né, desse retificador. A gente tem aqui um transformador normal, sem o CT. A gente tem aqui o que a gente chama de ponte de diodos. E a forma de onda que a gente obtém na saída é a mesma forma de onda completa que a gente já tinha visto no caso anterior. Tá? Então vamos ver como é que esse circuito funciona. Bom, vamos lá. A gente tem sempre que analisar semiciclo por semiciclo. Então, eu tenho aqui uma forma de onda alternada no primário. Aqui eu tenho pontos de mesma fase, então a gente vai ter uma forma de onda também alternada no secundário, na mesma fase. Então vamos analisar o semiciclo positivo. Quando eu tenho o semiciclo positivo aplicado no meu secundário do transformador, o que eu vejo? Aqui vai estar uma polaridade, né, com uma tensão mais positiva do que aqui. Essa tensão mais positiva está aplicada no anodo de D1 e no catodo de D3. Portanto, D1 conduz e D3 corta. Essa polaridade positiva ela chega aqui até na minha carga, né? Então eu vou ter mais aqui. E do ponto de vista dos outros diodos, aqui eu teria uma tensão negativa chegando no anodo de D4 e no catodo de D2. Portanto, polariza D2 diretamente e D4 corta. De forma que o circuito equivalente que eu tenho é esse mostrado à direita aqui, tá? Onde eu tenho D1 e D2 funcionando. A minha corrente, né, ela passa por D1, atravessa a minha carga e depois desce aqui por D2 até atingir o terminal negativo, aliás, o segundo terminal do secundário do meu transformador, tá? Aqui é importante a gente perceber o sentido da passagem de corrente em RL, né? Então ela sai aqui do positivo e passa nesse sentido em RL até chegar no negativo do secundário aqui. Isso faz com que a tensão ela tenha essa polaridade, esse sinal, né? A tensão na minha carga vai ter positivo em cima, negativo embaixo, que é o meu VRL. Tá? Isso só vale para o semiciclo positivo, portanto, a minha carga ela vai estar reproduzindo o semiciclo positivo do sinal de entrada. E no semiciclo negativo, o que acontece? Tá? No semiciclo negativo, a situação muda. Por quê? Porque agora, no semiciclo negativo, eu teria esse terminal aqui mais negativo do que esse. Portanto, esse positivo ele polariza diretamente D4, corta D2. Esse potencial negativo ele vai polarizar diretamente D3 e cortar D1. Portanto, agora a minha corrente circula dessa forma, né? O meu circuito agora só tem D3 e D4, que é esse circuito daqui de baixo. E aí a minha corrente ela vai circular dessa maneira. Ela sai desse positivo, passa por D4, atravessa RL e através de D3 ela retorna para o negativo agora que está no terminal de cima do meu transformador. Então, se eu olhar a carga, né, ela vê a passagem de corrente nela na mesma direção que a gente tinha anteriormente. Muito embora agora eu esteja com o semiciclo negativo do meu sinal no secundário, a carga ela não percebe esse semiciclo negativo. Então ela transforma esse semiciclo negativo, para ela é como se fosse um semiciclo positivo. Tá? E é dessa maneira que quando a gente tem os dois funcionando em conjunto, né, no semiciclo positivo D1 e D2 eles conduzem, portanto deixa passar o semiciclo negativo para a carga. E no semiciclo negativo do sinal de entrada, D3 e D4 conduzem, deixando passar agora o semiciclo negativo, mas sendo percebido pela carga também como um sinal positivo. E aí a gente tem a retificação em onda completa do mesmo jeito que a gente tinha anteriormente. Então a gente conseguiu aqui
através de adição de 2 diodos e de um esquema alternativo, né, de configuração, que é o em ponte, a gente conseguiu utilizar um transformador normal sem precisar utilizar o transformador com CT para poder fazer essa retificação. Bom, quais são as fórmulas desse retificador, né? Primeira coisa que é importante a gente perceber é o seguinte: a tensão no primário ela está aqui, a tensão no secundário também está aqui. Então ela é entre agora 2 terminais e a gente percebe que a minha carga, né, o meu VRL, ele vai seguir essa tensão total do secundário, não vai ser aquela tensão do secundário dividido por 2. Então a minha carga, quer seja quando D1, né, e D2 estejam conduzindo, ou D3 e D4, ela vai experimentar a mesma tensão que eu tiver aqui no secundário do meu transformador, a menos de uma queda de tensão nos diodos na segunda aproximação. Então, do ponto de vista de valor RMS, a entrada continua a mesma coisa, né? O valor RMS vai ser, como é uma senoide, vai ser o valor máximo da senoide dividido por raiz de 2. O valor médio na carga também vai ser igual ao anterior, porque eu tenho uma onda completa, então vai ser 2 vezes o valor de pico na carga dividido por π. Lembrando que esse valor de pico agora, né, na carga, é o próprio valor de pico do secundário e não mais o valor de pico do secundário dividido por 2. E se eu considerar a segunda aproximação, como eu tenho sempre 2 diodos funcionando, né, por semiciclo, eu tenho que tirar uma queda de 0,7 em cada um, portanto a queda total vai ser menos 1,4 volts de queda em cada um desses diodos. Isso independe do semiciclo, tá? E a frequência de saída também vai ser 2 vezes a frequência de entrada, como a gente pode observar na onda completa que a gente já tinha explicado anteriormente. Esse circuito de ponte, né, que a gente viu aqui, ele pode ser encontrado com diodos individuais, ou seja, eu posso comprar 4 diodos para poder fazer a ponte e fazer aquela ligação que eu mostrei anteriormente. Mas a gente também consegue encontrar esses 4 diodos encapsulados num único componente. E aqui eu estou mostrando, né, algumas configurações que a gente pode encontrar no mercado desse tipo aqui. Então a gente tem 4 terminais, né, em cada um desses componentes aqui, correspondendo a esses 4 pontos, né, da minha ponte. E o que eu preciso saber é só olhar no manual para poder identificar exatamente como é que esses diodos estão ligados para que eu possa fazer as conexões corretas no meu circuito. Então vamos fazer um exemplo agora com a ponte, né? É o mesmo exemplo anterior que a gente tinha, aqui 127, né? Transformador também 10:1, só que agora eu não tenho mais o CT e eu tenho uma ponte, né? O que muda, né, com relação às formas de onda e os valores? Vou fazer um pouco mais rápido, porque vocês já sabem. Então, do ponto de vista de tensões, né? A tensão de pico na carga, aliás, as tensões de pico no primário vai ser a tensão de pico aqui, ó, né? No primário vai ser o 127 RMS vezes raiz de 2, que vai dar 179,6. Tensão de pico no secundário é só eu pegar a relação de transformação, portanto vai ser V1 de pico dividido por 10, que vai dar aproximadamente 18 volts, isso aí não muda em relação ao que estava antes. Na carga, né, que é o resistor de 1K, qual que é a tensão de pico que chega aqui? Se eu considerar a primeira aproximação, o diodo ideal, vai ser igualzinho à tensão de pico do secundário, tá? Mas se eu considerar 0,7 em cada diodo, que é o que o exercício está pedindo, a gente tem que tirar 1,4. Portanto, a minha tensão de pico na carga, aqui, vai ser de 18 menos 1,4, que dá 16,6 volts. Tá? A frequência, para eu poder desenhar a forma de onda, continua sendo 1 sobre 60 Hz, né, na forma de onda de entrada. Então, aqui eu consigo desenhar o meu gráfico, né, com 8,3, 16,7, 25, 33,3, tempo em milissegundo. O meu V1 é a tensão no primário, não muda, 179,6 senoidal, né, com o período de 16,7 milissegundos. No secundário é a mesma forma de onda, só que dividido por 10,
por conta da relação de transformação. Então, 179 vai para 18, isso aqui não muda em relação ao exercício anterior. E aqui é que muda, né? Porque a minha tensão, a forma de onda na carga, além de ser onda completa, ela tem um valor de pico que não é só 0,7 abaixo do valor de pico da tensão do secundário, mas é 1,4 abaixo dessa tensão de pico. Uma outra coisa importante é que, se vocês repararem no vídeo anterior, eu tinha de dividir essa tensão de 18 por 2, porque eu estava pegando com o center tap, e aqui eu não preciso. Então eu consigo utilizar a tensão completa do secundário e obter uma tensão maior do que a do exercício anterior para essa minha fonte de alimentação. E os valores médios, né, de tensão na carga, né, tensão em corrente, o valor médio é 2 vezes V de pico dividido por π, mas V de pico de onde? V de pico da carga, né? Qual que é o V de pico da carga? 16,6, tá? Então 2 vezes 16,6 dividido por π dá 10,6 volts. A gente vê que, pelo fato da gente estar utilizando a ponte e pegar a tensão total do secundário, a gente tem um valor médio que é o dobro do que a gente tinha obtido anteriormente, né? E a corrente média é simplesmente o valor médio da tensão na carga dividido pelo 1 kΩ, né, que vai ser 1000, que vai dar 10,6 miliamperes. Então aqui tem um quadro resumo a respeito dos retificadores, né, em termos de entrada, tensão de pico de saída, quando a gente considera a configuração ideal, quando a gente considera a segunda aproximação, o valor da saída CC, que é o valor médio, né, da tensão de saída, de acordo com o tipo de retificador. Meia onda, onda completa com tomada central e em ponte. Então aqui o que a gente percebe, né? No meia onda a gente usa um diodo só, onda completa com center tap 2, em ponte 4. Entrada do retificador, que seria a entrada do retificador, né? Não do transformador. A entrada do retificador é o secundário do transformador. Portanto, no meia onda eu tenho o transformador inteiro, então eu V de pico do secundário inteiro. No center tap é metade desse V de pico do secundário, no em-ponte é o V de pico do secundário inteiro, né? Na minha carga, qual que é a tensão de pico? Se eu considerar o diodo ideal, é a mesma do secundário, portanto vai ser V de pico do secundário, meio de V de pico do secundário e V de pico do secundário. No caso da segunda aproximação, a tensão de pico na carga, eu tenho que pegar a tensão de pico do secundário no meia onda menos 0,7, porque eu tenho um diodo só. No onda completa, eu também tenho um diodo por semiciclo, só que como eu tenho a tomada central, né, eu tenho que considerar a tensão de pico do secundário da entrada do retificador como sendo metade da tensão de pico do secundário menos 0,7. E no em-ponte é a tensão de pico inteira do secundário menos 1,4 devido ao fato de eu ter 2 diodos por condução, né, em cada semiciclo. O valor médio da saída, então, vai ser a tensão de pico da saída dividido por π no meia onda, né? No onda completa vai ser 2 vezes, né, o V de pico da entrada do retificador dividido por π, mas como a entrada do retificador ela é metade da tensão de pico do secundário, então fica, aqui ele já colocou já, né, 2 vezes a metade vai dar 1, então fica V de pico dividido por π, e nesse caso aqui 2 vezes V de pico dividido por π. Frequência de ondulação no meia onda, mesma frequência de entrada, onda completa em ponte, 2 vezes a frequência de entrada, tá? Então aqui está o resumo, né? Eu não gostaria que vocês simplesmente decorassem essas fórmulas, porque se você decorar e não souber de onde ela vem, há uma grande chance de você se confundir. Então, isso aqui é só para a gente poder resumir, né, tudo que foi falado, mas o importante é que você saiba o conceito, porque se você souber o conceito, você não precisa decorar a fórmula. Você vai lembrar e escrevê-la sem nenhum problema, né? Sem precisar ficar consultando a memória para isso. Tá bom? Bom, com isso a gente termina essa parte, né, do transformador e dos diodos retificadores. Então essa parte aqui já está resolvida. E aí nos próximos vídeos eu vou falar sobre como é que a gente melhora essa forma de onda. Então a gente passou de uma forma de onda alternada de grande amplitude, com o transformador a gente transformou numa alternada de pequena amplitude. Com o retificador a gente transformou numa forma de onda contínua. O meia onda estava
com muita oscilação, no onda completa melhora um pouco, a gente aproveita melhor, mas mesmo assim continua tendo uma variação, né? É uma onda contínua, mas continua tendo uma variação. Então o filtro vai ajudar a gente a melhorar esse sinal. Então vai ser o objeto, né, do estudo dos próximos vídeos aí. Então é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos.